Eita Jesus Cristo. Pai Senhor Jesus Cristo, estou aqui com o primeiro vídeo do ano de 2020. Hoje é 1º de janeiro de 2020 e esse é o primeiro vídeo do ano. E o tema desse vídeo é: que evangelho é esse? Hoje já pude fazer a obra do Senhor. Eu estava aqui orando e Deus falou assim: você vai lá numa pracinha que tem ali perto do quilômetro 32. E Deus queria que eu falasse com uma pessoa lá. A Bíblia diz que nós fomos guiados pelo Espírito de Deus e a gente andando certinho. E também diz que o homem espiritual, ele discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Diz também que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses que são filhos de Deus, não é pela carne. E eu fui agora dar uma voltinha com meu filho Joelzinho aqui na praça. E aí Deus me falou: você vai fazer um vídeo e o tema é: que evangelho é esse? Eu vou ler 2 textos da palavra de Deus, baseado no que Deus me falou e o que eu vi hoje ali quando eu estava evangelizando na pracinha do quilômetro 32. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, e entre Nova Iguaçu e Rio de Janeiro tem a Rio São Paulo, e tem um bairro ali onde uma casa que vem Casa de Armas, Casa de Fogo Santo Antônio, né? E tem um bairro em frente, Deus mandou eu ir lá. E eu não vi ninguém evangelizando, ninguém mesmo. O Senhor, só eu. Cadê esses crentes? Que evangelho é esse que não muda as pessoas? E que evangelho é esse que as pessoas estão tudo trancadas nas suas casas, ou para fora, mas não estão evangelizando? Hoje que é o dia bom de a gente evangelizar, porque a Bíblia manda nós pegar tempo fora de tempo. Ó. Mas esses pastores preguiçosos, sem vergonha, cara de pau, que perderam o amor por Jesus, são tudo intocados e retiram. Retirar para quê? Nós temos que atacar o diabo no território dele, não é ser arregado da batalha e do chamado de Deus. Então, 2 textos que eu quero ler para fundamentar esse vídeo. O primeiro texto que eu vou ler tem a ver com o tema do vídeo, né, que é: que evangelho é este? Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, versículo 6 até o versículo 10, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje em dia estão transtornando. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Em grego é anátema. Versículo 9: assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Se procuro agradar a homens, ou procuro agradar a homens, correção, se estivesse ainda agradando aos homens, que aqui inclui os homens e as mulheres, quando eu prego, eu não prego para agradar a homem e a mulher, porque eu prego contra o pecado, bermudinha, calça comprida, esses trem tudo aí, que esse outro evangelho disse que não tem nada a ver. Por isso que o tema do vídeo é: que evangelho é esse? Eu não agrado homens, eu agrado a Deus. Hoje em dia os líderes, abre e fecha aspas, pastores, estão muito preocupados em manter as suas cabras nos seus rebanhos, porque essas cabras vão contaminar as ovelhas que estão ainda na santidade. E é por isso que está uma bagunça essa zona aí que o diabo está conseguindo fazer no meio da igreja visível do Senhor, não na igreja santa e imaculada. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E o segundo texto que eu vou ler é um texto muito conhecido, até mesmo pelos falsos evangélicos. Romanos capítulo 1, versículo 16, que eu sei de cabeça, mas eu vou ler na palavra para você não me dizer: esse pastor está lesando a gente. Eu não leso, eu falo segundo o evangelho. Diz assim, Paulo falando, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, ou seja, neste evangelho se descobre a justiça de Deus, a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. O tema do vídeo é muito interessante porque eu pergunto, que evangelho é esse? Né? E eu ultimamente até falei com Deus, eu tenho esquecido de falar o meu versículo-chave, que eu coloco em todos os versículos, os vídeos que eu faço, que é Isaías 58:1, porque como a igreja, religião, ou igreja instituição, está corrompida, e nós temos como profetas, pastores, doutores, evangelistas e mestres, combater, alertar, puxar a orelha desses crentes sem vergonha, desses pastores do diabo, eu tenho que lembrar de Isaías 58:1, que foi o versículo que Deus me deu assim. Esse versículo é o tema que eu dou para você não parar de evangelizar e nem exortar a igreja. O versículo é assim: clama em alta voz. O que eu faço? Eu tenho um megafonezinho que Deus mandou comprar, eu vou nos bairros, nas ruas, ó, taca o fogo do inferno. Clama em alta voz, não te detenha. O CD falou assim: não pare, meu servo. Levanta a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo o seu pecado. Para o povo dito de Deus. Eu não tenho que pregar evangelho para ímpio, para crente. Eu tenho que anunciar a ele o seu pecado. E a casa de Israel, que é a igreja, a sua transgressão. Esse versículo, ele fala exatamente para a igreja corrompida. Eu faço um paralelo com ele, ou uma analogia, uma comparação. Assim como Israel, gentil, meu povo, igreja, né? Se clame em alta voz, não detender, eu mando eu não parar. Levanta a voz, eu tenho que bradar bem alto, não é baixinho. Irmão, você pentecostal, tradicional, você grita a Bíblia, se louvar o Senhor com gritos altissonantes, ó. Por isso que eu digo, que evangelho é esse? Que o evangelho que eu prego, está nessa Bíblia aqui, ó. Que o batistão tem, o assembleano mundano tem, o presbiteriano mundano também tem, o metodista também tem, o congregacional. E por que essa zona, essa bagunça toda aí? Esses caras aí estão corrompidos, nu, pelado, desprovido da santidade, ou de santidade, é os que seguem esse outro evangelho. E as pessoas que anunciam esse outro evangelho, apoiam esse evangelho, são malditos. Não sou eu que falo. É o Espírito Santo por meio da boca do apóstolo São Paulo. Que evangelho é esse? Então, primeira coisa, eu vou falar primeiro do evangelho de Cristo. O que é que ele faz? Eu posso falar 3 horas somente sobre o versículo 16. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Esse é o evangelho da Bíblia, de Cristo, o evangelho santo, que prega a transformação, que prega a mudança, que confronta o homem perdido e a igreja corrompida na sua pecaminosidade, que diz: você vai para o inferno, você pastor, que apoia o pecado, que diz que a mulher botar um brinco na orelha, ou seja, adulterar o templo do Espírito Santo, que a mulher botar um batom na boca desfigurando a imagem de Deus, que a mulher botar um shortinho, que só precisa botar um vestido decente quando for para a casa de oração, que na rua pode andar quase nua. Você vai para o inferno. Esse evangelho que diz. Esse evangelho aqui, que é o evangelho de Cristo. Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que o Paulo não tem que se envergonhar? E um homem de Deus verdadeiro, um pastor que tem o dom de pastor e honra o Senhor Jesus, ele não se envergonha. Porque esse evangelho aqui, não é o evangelho falso que eu falei que esse pessoal está adotando hoje, que eu vou meter o porrete daqui a pouquinho, de Macedo aí a história, Valdomiro Santiago, esse filho do diabo. Esse outro evangelho, não é esse evangelho aqui. Porque esse evangelho aqui, ele diz assim, ó: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Lá em Marcos, Jesus diz assim: aquele que se envergonhar das minhas palavras desse evangelho, eu me envergonharei diante dele na presença do meu Pai. Por que não temos que ter vergonha de falar a verdade para as pessoas? Porque ele diz que esse evangelho é poder de Deus para a salvação. A palavra salvação em hebraico quer dizer libertação. Ou seja, liberta o homem do inferno. Todas as pessoas perdidas, crente falso, crente corrompido, crente mundano, eles já estão condenados. Jesus falou: quem não crê já está condenado, não será, já está sob condenação.
O único escape dessa condenação é Jesus Cristo. Se ele crer neste evangelho, que o evangelho é verdadeiro, da palavra. Porque é poder de Deus para, vou parafrasear, para a libertação da bebida alcoólica, das roupas imorais, bermudinha que as mulheres ímpias usam, das crentes falsas, que antigamente não usavam, os pastores da Batista, da Assembleia Metodista. Eu quero que você, batistão, eu não prego o evangelho de denominação, porque o evangelho não fala de denominação. E exatamente o senhor falando comigo, meu servo, o diabo criou, ele usa esses termos aí, não, a Batista pode. É questão de interpretação. Meu amigo, como é que o Espírito Santo daria o intérprete da Bíblia? Não somos nós. Nós interpretamos só literalmente ali. Agora, a interpretação verdadeira, pura e santa, quem dá é o dono da Bíblia. É o autor, o inspirador, é o Espírito Santo. Me diga uma coisa, você batistão, presbiteriano, que tem diferente, metodista diferente, batista, assembleia não e congregacional. O Espírito Santo daria uma interpretação que avalizasse, apoiasse, concordasse, ratificasse uma mulher expor as curvas da nádega dela, do bumbum, da região do púlpito, como é a calça comprida que as mulheres das tal de batista usam, da tal de metodista usa, da tal de presbiteriana e até a Assembleia de Deus Corrompida também usa. Me diga você, me responda essa pergunta. Vou deixar meu telefone aqui para você me ligar. Pode ligar, cobrar, pastor Donato. Eu tenho uma resposta para tu. Não vem dizer a multiforme graça de Deus. A graça de Deus, em Tito, diz que ela não leva o homem à corrupção, mas à santidade. Diz, não use da liberdade que Deus nos deu para dar lugar à carne. Lascívia, mulher que tem a costa comprida, é obra da carne, deixa ela sensual, deixa o bumbum dela protuberante. Essa é a minha revolta com a igreja do diabo, que essa igreja não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, mas a igreja do diabo eu odeio. Porque um homem regenerado ama o que Deus ama e aborrece o que Deus abomina. Deus odeia. A Bíblia diz que sobre o ímpio permanece a ira de Deus. Sobre o crente falso, a ira do Senhor. Porque esses caras são mercadejadores, são corruptores, avalizadores do mal. Essas pessoas, desses pastores líderes aí corrompidos, eles se opõem a esse evangelho que nós pregamos. O evangelho que era pregado até pelos batistas antigamente, sem querer fazer apologia de denominação. Eu fui evangelizado pelo pastor da igreja batista da fé, que a irmã Joel usava, nunca veio de calça comprida, um vestidão lá embaixo. Estou falando que roupa salva. Que a pessoa santa, a serva de Deus, ela usa uma roupa que não expõe as curvas do corpo dela. Pastor, tu disse que só a calça comprida, minha filha, vestido curto, transparente, é a mesma porcaria da calça comprida. Bermudinha é o mesmo lixo. Outra mentira que o diabo criou, que a mulher, não, você quando vem para casa de oração, você bota seu vestidão, mas você olha de bumbum de fora. Mentira. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim, esse evangelho santo aqui, ó. O evangelho do qual eu não me envergonho, porque ela é poder de Deus para libertar você da bermuda, do brinco, da tatuagem. Diz assim, em todo tempo o Senhor alva as tuas vestes. Isso tem um sentido muito amplo, espiritual. Quando fala de vestes, é o que cobre a nudez. Apocalipse 3,16 em diante, falando sobre a igreja de Laodiceia. Quando fala de veste, alvas brancas, é a vestimenta espiritual do salvo, que a vida mostrou. O salvo ele é branco da cabeça até os pés, uma veste em forma de luz. Alvas é que nós não podemos estar, nossa maneira de ser vestimenta, literalmente falando, não pode estar em consonância com o mundo, nos padrões do mundo. Pergunte você que é batistão aí, ou presbiteriano, para uma pessoa ímpia, uma pessoa antiga, assim, uma velhinha, pergunta para minha filha, você que é normal uma mulher crente botar uma calça comprida, o bumbum dela protuberante, o formato genital dela protuberante, a barriguinha de fora, porque a calça comprida não é vestimenta, ela é uma segunda pele. Eu já assisti alguns testemunhos do pastor Kenzo, da irmã Eva Zerkov, uns 3, que Jesus falou com ele sobre a calça comprida, e mostrou uma reunião no inferno. O diabo falou, vamos preparar essas roupas aí, para deixar o corpo da mulher sensual. E Deus falou comigo sobre aquelas manchas que eles colocam no tal jeans, que eu não uso calça jeans. Deus falou comigo, não ficou assim, meu servo, eu não quero mais que você use essa vestimenta, eu só me visto assim, ó, de punho, calça comprida. É assim que Deus me chamou, porque a Bíblia diz que o santo e a santa, nós somos sacerdotes. Os sacerdotes na antiga aliança, eles tinham um vestimento específico. Até Deus teve o cuidado de demonstrar o fundo da calça do sacerdote, que a rampa para o altar não podia ter degrau, que é para demonstrar o fundo da calça dele. E aplicando isso à graça, Deus não revogou os princípios de moralidade, santidade, de pudicidade, de pudor e modéstia. Pelo contrário, se na lei era assim, imagine na graça que é o sangue de Jesus. Há uma mentira pregada por esses pastores satanistas, ou já corrompidos,
derramar minha água aqui, vai. De que a graça é mais light do que a lei. Mentira! A Bíblia diz que na lei o cara, pela parte de duas pessoas, alguém é condenado à morte. Diz de quanto maior agravo é aquele que profanar o sangue da nova aliança. É horrível isso aí, não sabe dizer, não lê a palavra de Deus. Estão enganados. Que evangelho é esse? Então, o Evangelho Santo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não é esse outro Evangelho que o Paulo fala aí. Que eu li aí, o qual não é outro, mas alguns querem transtornar. E transtornaram. A palavra de Deus, ela torcida, ela vira um outro Evangelho que não liberta. É por isso que os batistas, antigamente, as mulheres se vestiam de vestido decente, púdica. Acho que o pastor Erundi Queiroz falou coisa sobre isso aí. Todos os presbiterianos se vestiam assim, com a mesma vestimenta que as mulheres da igreja batista, da denominação, não fala igreja não, denominação batista se vestiu. As mulheres da denominação presbiteriana se vestiam. As mulheres da denominação congregacional e da denominação Assembleia de Deus. Hoje, a Assembleia de Deus está se corrompendo quase toda, porque primeiro o aval que eles criaram foi quando houve a divisão em 89, aquele filho do diabo chamado Manuel Ferreira, que é maldito. Jesus disse que o cara que anuncia outro evangelho é maldito. Eu li agora em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Que o evangelho que esse Manuel Ferreira prega não é o daqui não. É mudado. Eles avalizam. A Bíblia não coloca a mulher como bispa. Agora ele virou bispa. Bispo tem, a episcopos, mas não tem. Para a mulher não tem isso aí não. Eu vi aquele filho do Manuel Ferreira lá, com a mulher toda apertada, uma vergonha, serva do diabo.